Amados, abra sua Bíblia comigo na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Eu quero dar continuidade à mensagem que Deus colocou em nosso coração no domingo, onde nós iniciamos um tema e nós estamos ainda no ponto introdutório desse tema, e nós queremos concluir pelo menos essa parte introdutória para que nós possamos meditar num contexto do capítulo de número 3, dos versículos do 1 ao 5, mas nós vamos ler somente o versículo de número 1, que nos diz assim, sentados mesmos, nos diz assim a bondosa palavra de Deus: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Em algumas traduções vai dizer tempos penosos, tempos difíceis, tempos terríveis. Na tradução, na linguagem de hoje, vai dizer difícil de servir a Jesus. Esse é o versículo que nós estamos tirando como introdução para podermos dar início a falar sobre sinais da vinda de Jesus, ou sobre um destes sinais. Também disse que iria usar essa série baseada neste tema como uma introdução também para, permitindo Deus, o ano que vem quero trazer um ensino escatológico para a igreja, e já usando até mesmo esta série de mensagem que nós iniciamos no domingo passado, para que nós possamos começar a adentrar e ver a importância de nós darmos atenção para as últimas coisas, para os momentos finais da humanidade sobre essa terra, ou pelo menos os momentos finais da igreja na terra. E nós vivemos estes dias, e citamos um pouco no domingo, só permita-me recapitular, amada igreja. Citamos um pouco falando que tudo o que nós almejamos ou planejamos, sempre quando está perto do fim, torna-se um pouco difícil, os ânimos se afloram, a ansiedade aumenta, as preocupações se vai dar certo ou se não vai também aumenta, porque está perto do fim. Nós tememos talvez de não ser como nós queríamos, tememos a frustração, e aí gera muita preocupação. Isso eu estou dizendo a respeito de todos os planos que nós fazemos. Isso é planos para casamento, planos para filhos, planos pessoais, planos de conquista, planos de trabalho, tudo que nós fazemos os planos e colocamos em início aquilo que nós projetamos. No começo até que vai embalado, mas quando vai chegando perto do fim nos causa muitas preocupações, e até o nosso corpo físico ele reage. E o que faz com que nós lutamos e prossigamos continuando no mesmo propósito, no mesmo objetivo, até que nós alcancemos aquilo que nós almejamos, é movida por uma inspiração. A inspiração de um casal para se casar é conviver junto, confirmar aquele relacionamento para que eles possam formar ali família, ter filhos, e isso
é o que inspira no momento do namoro, do noivado. Até usei o exemplo também de uma mulher que fica grávida no início da sua, pode trazer meu filho, no início da sua gravidez, é tudo bonito, tudo lindo, mas o processo que ela vai passar naqueles 9 meses até que ela gere aquela criança venha nascer, o seu corpo vai passar por uma transformação, e essa transformação que o seu corpo passa, traz consigo algumas dores, traz consigo algumas mudanças, percas de sono, traz alguns comportamentos, às vezes está feliz, às vezes está alegre, as emoções ficam à flor da pele. Quanto mais perto fica, mais vai ficando difícil na sua gestação. Isso fala de projeto, mas o que faz com que uma grávida continue a lutar para que venha gerar aquela criança, a inspiração dela é a própria criança que está para ser gerada. Assim vamos dizer para jovens, para adolescentes que estudam, eles têm um projeto, ou pelo menos seus pais os orientam sobre o seu futuro de permanecer estudando, valorizar o estudo, fazer uma faculdade. E isso, o que deve inspirar os adolescentes, os jovens, é um futuro melhor, é uma condição melhor amanhã. E isso é um tempo trabalhoso, isso é um tempo que nós usamos como parafrasear com este versículo, tempos difíceis, mas que deve nos inspirar para alcançar aquilo que nós almejamos. E o apóstolo Paulo, quando ele dá início a este contexto para Timóteo, um jovem pastor, ele traz essa mensagem para não desanimar Timóteo, mas para que Timóteo possa segurar e ter força e se inspirar em algo, para que quando esse tempo chegasse, ele não desanimasse, mas ele olhasse para aquilo que o inspirava. E aí também nós citamos alguns pontos e questionamos no domingo sobre quais são as inspirações, ou o que tem nos motivado a congregar na igreja, a vir à igreja, porque nós passamos e vivemos tempos que o apóstolo Paulo diz, tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos penosos, de tal forma que não é, na grande sua maioria, a vontade de sempre estar na igreja, porque às vezes as lutas, as dificuldades, as perseguições, as calúnias, as frustrações são grandes, e que muitas vezes nós queremos parar, nós queremos desistir, nós queremos desanimar. E aí o apóstolo Paulo escreve este ponto para Timóteo, para que ele se prepare para os tempos do fim, para que ele possa se preparar para este momento, quando ele chegasse. E aí chega esta carta a nós, igreja do século 21, para que nós possamos viver, e estamos vivendo verdadeiramente este contexto que é o tempo do fim. Mas o que nós precisamos entender, o que vai fazer com que nós permanecemos firmes e chegamos até aquele grande dia, que é o dia do arrebatamento da igreja, que é o dia do nosso Senhor Jesus vir sobre as nuvens e soar o barulho, o tocar da trombeta, trazendo e arrebatando a sua igreja, aqueles que se prepararam, aqueles que se guardaram, aqueles que permaneceram firmes, aqueles que amaram a Deus
Deus sobre todas as coisas, aqueles que fugiram da aparência do mal, aqueles que rejeitaram as propostas de Satanás. O apóstolo Paulo queria dizer isso a Timóteo, que o que deveria inspirar a Timóteo para permanecer firme nos dias difíceis era a vinda do Mestre. Mas nos nossos dias, Satanás usa das suas artimanhas de uma forma estratégica, querendo nos tirar o foco do que é o prazer de estar na igreja. Talvez para alguns dos nossos dias o prazer ou a motivação ou a sua inspiração é um filho que talvez ainda está perdido no mundo. Talvez a inspiração é de uma mãe que ora pelo filho, ou de uma esposa que ora pelo marido, ou de um marido que ora por sua esposa, ou de um filho que ora pelos seus pais, ou até mesmo de alguém que procura o milagre e a cura de alguma enfermidade. E talvez isso é o que tem inspirado maior parte da igreja do nosso século, em nossos dias. E eu trago isso dizendo no sentido geral, porque se ouve muito pouco a igreja estar alegre quando se fala do arrebatamento, se vê muita pouca glórias a Deus, aleluias, quando se trata de vir o noivo ou de ouvir o soar da trombeta. Mas se vê muito barulho quando se promete chave de casa, chave de carro, quando se fala que Deus tem resposta para suas orações, quando se fala que Deus vai mudar a sua casa, quando se fala que Deus vai mudar a sua família, quando se fala que Deus vai cumprir a promessa, aí há um movimento. Mas quando se fala que o noivo está às portas, que o noivo breve virá, e que este culto pode ainda não terminar, e ele vir arrebatar a sua igreja, se ouve um silêncio sobre a nave da igreja. Por quê? Porque a nossa igreja nos nossos dias estão se deixando levar pelas coisas deste mundo, se apegando aos padrões deste mundo, e às vezes chegamos a um ponto de talvez nem querer que Jesus volte hoje. Não, Jesus, não volte hoje. Não é, irmão Wellington, porque talvez a pessoa ainda não está preparada, é porque ainda tem um projeto a ser conquistado, é porque ainda acabou de casar, é porque ainda não tem filho, é porque o neto acabou de nascer, é porque agora que acabou de se formar, é agora que conquistou o carro novo. E as pessoas estão apegadas a este tempo de vida, achando que os prazeres dessa terra pode superar a vinda de Jesus ou estar com Ele na eternidade. Mas hoje, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, e pela autoridade que há na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, esta visão, esta cegueira, essa motivação vai cair por terra, e você vai olhar, e a sua maior inspiração vai ser a vinda do Mestre, vai ser a vinda de Jesus. Jesus deve ser a nossa maior inspiração. A igreja está instituída na terra. Para qual razão? Para qual motivação? Está instituída para salvar as nossas almas, para estarmos reunidos até que o noivo venha. A igreja, a Bíblia, não está recheada de promessas para que nós possamos alcançar ou conquistar as coisas sobre essa terra, mas ela está recheada para dizer que Jesus liberta, que Jesus muda a vida, e que Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e assim nos libertar da morte deste corpo, e um dia estar com Ele na eternidade. E aí eu digo que essa deve ser a nossa maior inspiração. É por isso que nos nossos dias, irmã missionária Wanda, missionária Dória, por isso que nos nossos dias muitas pessoas vivem frustradas dentro da igreja. Por quê? Porque a sua motivação não é a vinda de Jesus.
A sua inspiração não é a vinda do Mestre. Eu não estou dizendo aqui que você não deve orar para que você possa viver bem sobre essa terra, não. Mas essa não pode ser a sua prioridade. A sua prioridade tem que ser a vinda de Jesus. Porque nós somos passíveis, irmãos, a sermos frustrados com as coisas dessa terra, a sermos frustrados por um filho revoltado, a sermos frustrados por um cônjuge revoltado, a sermos frustrados por enfermidades. Mas a vinda de Jesus não pode e jamais frustrará as nossas vidas, porque a nossa esperança precisa estar nele. Também não estou dizendo que Jesus não vai curar, que Jesus não vai salvar, que Jesus não vai libertar, que Jesus não vai abrir porta. Ele vai, irmão. Mas a nossa unidade neste lugar tem que ser para se preparar, para se encontrar com Jesus na eternidade. E quanto mais está próximo do fim, como o apóstolo Paulo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos penosos. Na linguagem de hoje diz, tempos difíceis de servir a Jesus. E quando isso que vai nos fazer a permanecer, continuando firme, tem que ser a vinda do Mestre. Porque um dia, se o seu filho for salvo, talvez você pare de servir a Deus. Talvez se um dia Deus responder a sua oração, talvez você desiste, diminui a sua oração, diminui a sua comunhão. Mas enquanto a sua maior inspiração for a vinda de Jesus, nada vai te paralisar. O filho na igreja vai ser mais uma promessa cumprida, mas ainda tem um alvo, tem um foco, tem um objetivo, e o objetivo é a eternidade. E aí nós também compartilhamos o que Lucas escreve a respeito do que Jesus disse no capítulo 9, versículo 23 e 24, vou só dar uma passada por cima, que ele diz: aquele que quer vir após mim, é uma opção, não é obrigatório. Mas se nós queremos seguir a Cristo, nós precisamos primeiro negar a nós mesmos. E negar a nós mesmos é gerar em nós sacrifício, renúncia, tortura na nossa carne. É dizer não para as nossas paixões, para os nossos desejos, para o que nós achamos que é certo, para seguir o que a Bíblia nos orienta. A maior dificuldade do ser humano hoje é ser contrariado. Filhos não gostam de ser contrariados, cônjuge não gosta de ser contrariada, e na igreja os irmãos hoje também não estão gostando mais de serem contrariados. E não fazer aquilo que eu quero é ser contrariado. E Jesus está dizendo: quem quiser, é uma opção, vir me seguir, precisa ser contrariado, renunciar-se a si mesmo. Acabou por aí? Não. E pegar uma cruz todos os dias para carregá-la. Gera dor, gera sofrimento. É os dias difíceis que nós estamos vivendo, porque para viver no mundo parece ser mais fácil. Viver conforme o mundo está caminhando parece ser mais progressível, dá mais sucesso, parece dar mais certo, mas é um certo momentâneo, porque existe uma eternidade nos aguardando. E os que vivem de uma forma em que estão felizes pelo mundo, longe de Jesus, não passará deste corpo condenado à morte. Mas aqueles que renunciam a si mesmo, tomam a sua cruz todos os dias, sacrifica a si mesmo, a sua própria carne, por amor a Jesus,
se encontrará com Ele nas nuvens e estará com Ele na eternidade. Agora, continuando da onde nós paramos na semana passada, se ir morar com Jesus ou se estar com Cristo na eternidade não é a sua inspiração para permanecer firme diante do sofrimento, provavelmente você está entrando em apostasia. O que é apostasia? É negar a fé, é não crer na vinda do Mestre. Porque Tito, o apóstolo Paulo escreveu na Tito, no capítulo 2, eu não recordo o versículo, dá um puxo no Google aí, já que você vai achar, vai dizer que a nossa maior inspiração é a vinda de Jesus. Quando a nossa maior inspiração de permanecermos firmes na igreja, diante das perseguições, diante das calúnias, diante do sacrifício, já não ser mais a vinda do Mestre, a igreja do nosso tempo estará entrando em apostasia. E apostasia, irmão, não é para quem se desvia. Porque quem se desvia está lá, lembrando que Jesus breve virá. Está todos os dias sendo tocado pelo Espírito, que se Jesus voltar ele fica. O problema não é quem está desviado, é quem está dentro e já não acredita mais que Jesus virá. Vem para a igreja e esquece-se que Jesus pode voltar no meio do culto. Isso é apostasia, e o apóstolo Paulo fala isso a Timóteo, da primeira carta a Isaac que ele escreve a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Paulo diz assim a Timóteo: o Espírito de Deus claramente diz que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. E não é, como eu disse, não é se afastar, é abandonar a fé dentro da igreja, é achar que por estar aqui dentro está salvo. Entenda, a igreja, o que eu estou querendo conduzir a sua mente hoje é que você precisa focar em algo. Você precisa focar no arrebatamento da igreja. Jesus pode voltar a qualquer momento, e nós estamos despercebidos. A igreja do nosso tempo corre o risco de Jesus voltar no meio do culto e ela nem perceber que Jesus voltou e continuar aqui como se estivesse adorando, e quando voltar ver as notícias: oh, Jesus voltou, mas eu não fui, o que aconteceu? Eu estava no culto. Por quê? Porque a inspiração não é o arrebatamento da igreja. Abandonar a fé não é se desviar, parar de ir à igreja. Na verdade é estar na igreja, mas não dar crédito na mensagem pregada. É negar a fé é negar a salvação através de Cristo, baseado na Bíblia Sagrada. E o versículo ainda continua, do capítulo 4, versículo 1: eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Quem vai negar a fé, quem vai entrar em apostasia, não gostarão de ouvir a sã doutrina, não gostarão de ouvir sobre o arrebatamento da igreja. Quando o Elton pregar aqui sobre conserto, sobre salvação, esse menino está pregando o quê? Ele está querendo se aparecer, ele está falando do que ele não vive, não aceita. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele diz mais. Abra agora na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4.
Eu estou ligando os versículos para você entender sobre as coisas que hão de acontecendo nos últimos dias. E nós estamos vivendo nos últimos dias. Se não estiver na linguagem de hoje, coloca aí, Isaac. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Veja aqueles que hão de se apostatar da fé. E se porventura há algum apóstata aqui, que já não ama mais ouvir sobre a sã doutrina, que já rejeitam ouvir sobre o arrebatamento da igreja, que não querem ouvir que precisamos rejeitar o pecado, Deus está falando com você nessa noite. Versículo 1, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, na Bíblia linguagem de hoje. Na presença de Deus e de Jesus Cristo, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você com toda firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insta em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção aos verdadeiros ensinamentos, mas seguirão os seus próprios desejos. Será que nós não estamos vivendo esses dias? Pessoas que nós pregamos aqui, aconselhamos, falamos, irmão, a Bíblia está dizendo, mas a pessoa parece que não entra no ouvido, dá até a glória a Deus, mas não há mudança de comportamento, não há transformação. E não é por falta de ensino, não é por falta da mensagem, é porque a pessoa, o irmão Hélito, entrou em apostasia. E quem entra em apostasia, o inimigo tampa os ouvidos, tampa os olhos, para que não ouçam a verdadeira mensagem. Continuo. Pois chega, versículo 3, pois chegará o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Tem pessoas da nossa igreja, irmão, que se ouvir que tem um profeta na esquina, corre lá, deixa de vir na igreja para ouvir o profeta. Por quê? Porque o profeta vai falar o que quer ouvir. Falsos profetas, que não conhecem a ovelha, não partilha com a ovelha, não senta com a ovelha, mas quer dar alimento para a ovelha de pastores. Pare de seguir esses falsos profetas, que vai dizer aquilo que vai saciar o seu ego, que vai aprovar o seu pecado, que vai dizer que Deus está contigo quando Ele não está, que vai dizer que o seu pecado não é nada, que Deus é maior. Pare disso. Nós vivemos esse tempo, irmão, na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa região. Há pessoas da nossa cidade que saem da cidade, vai ouvir tal profeta em Avanava, vai ouvir tal profeta em Penápolis. Por quê? Porque quer falar da família. Eu quero ouvir o que vai saciar o meu ego. E Jesus está dizendo, não é esse o propósito. Há um propósito maior, e o propósito maior é o arrebatamento da igreja. Eu te chamei para te levar para a eternidade. Eu não te chamei para outra coisa a não ser te preparar para encontrares comigo na eternidade. Você quer que Deus use a profeta para falar com você? Não há profecia maior do que a sua palavra. A profecia maior já está nas suas mãos. A profecia maior já está em tuas mãos. A Bíblia nos diz em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, 2, diz assim: se hoje
tiveres o cuidado de guardar todos estes mandamentos que eu lhes ordeno, e tiver o cuidado de andar em todos os caminhos que eu tenho te orientado, então todas estas bênçãos virão até você e vai te alcançar. Quer que as bênçãos do Senhor te alcance? Ande na palavra, ouve a palavra, ame a palavra, obedeça a palavra, e a Bíblia diz que a bênção vai chegar na sua casa. Precisa correr atrás de ninguém não, irmão. Precisa correr atrás de pastor A, pastor B, pastor prefeta. Nem pastor Levi não precisa correr atrás de mim. Simplesmente ouve a mensagem e valoriza ela. Versículo 4. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas. Mas você, falando para Timóteo, seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, suporte as dores, suporte as lágrimas, suporte as aflições, suporte as calúnias. Seja moderado, suporte. Faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Ponto. É isso que nós precisamos. É isso. É para isso que Deus nos reuniu. É para isso que Deus nos ajunta, meu irmão. É história de carrochinha. É linda essa mensagem de que Deus vai dar casa na praia, de que Deus vai aumentar o dinheiro no seu banco. Não, para com isso, não é esse o propósito. Porque para aumentar o dinheiro no banco, Deus te deu saúde, vai trabalhar. Se não tem condição, vai fazer uma faculdade, vai melhorar os seus estudos e vai alcançar um dinheiro maior. Caso contrário, irmão, não espera cair do céu não. Deus já deu saúde. Aí eu estou lá deitado na rede e quero que Deus me dê graça para ganhar na Mega Sena, para eu ganhar na Telecena. Oh, irmão, Deus deu saúde, foi para isso, para você estudar, fazer uma faculdade, se formar e ser um advogado, ser um doutor e ter dinheiro bom no banco de uma forma justa. Porque o dinheiro que vem na Mega Sena, que vem na Telecena, que vem que não sei de onde aí, esse dinheiro é de alguém que perdeu. E você está usando essa estratégia diabólica. Enquanto um está ganhando, milhões estão vivendo cada vez mais escravos do diabo. Por quê? Porque querem enriquecer de uma forma fácil. É lícita na sociedade, é lícito no país, mas é pecado na Bíblia Sagrada. E a nossa Constituição é a Bíblia Sagrada, não é o que o governo diz. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, que os últimos eventos que antecede a vinda de Jesus vai ser difícil, vai ser penoso, vai ser trabalhoso, vai ser terrível, e com sinceridade vai ser difícil continuar sendo crente. Mas para continuar sendo crente tem que ter um alvo: Jesus. O Elito que está na porta, ele pode me frustrar. Pastor Levi não pode me frustrar. As missionárias podem me frustrar. O Lazinho, que é meu amigo, pode me frustrar. Eu posso te frustrar. Mas enquanto a eternidade for o meu alvo, nada me tira da presença de Deus. Só para a gente encerrar, e nós vamos continuar domingo permitindo o Senhor. O contexto do capítulo 3, versículo 1 da segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo: os tempos difíceis, tempos trabalhosos e tempos penosos, tempos terríveis e tempos de continuar servindo ao Senhor, não está falando sobre viver endividado.
não está falando sobre ficar enfermo. Essas coisas é o que nossa geração entende de dia difícil. Ah, pastor, estou vivendo nos tempos difíceis, conforme a Bíblia diz. Tá, mas quando você pergunta sobre o que é porque eu estou endividado, está difícil. Ah, é porque eu estou enfermo, está difícil. Não é disso que o apóstolo Paulo está dizendo no contexto sobre tempos difíceis. É sobre outra coisa. E no domingo nós vamos falar um pouco sobre isso. Sobre qual é o tempo difícil que nós estamos vivendo em nossos dias. E é muito claro, viu? Muito claro. Você vai enxergar de uma forma clara. O Espírito Santo de Deus vai tirar a escama dos seus olhos. E você vai começar a observar isso no seu trabalho. Você vai começar a observar isso no meio dos seus familiares, dos seus parentes. Você vai começar a observar isso na rua, no mundo, nas redes sociais, nas televisões. Você vai enxergar isso que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo. Amém, meus irmãos? Vamos deixar para domingo, permitindo o Senhor. Se ele não voltar até lá, queira ele que ele volte antes. Queira ele que ele volte, meu irmão. Eu quero que Jesus volte. E que volte essa noite. Nós tudo vai para a glória, é o que eu quero. Tem alguém que fala assim, não, peraí Jesus, deixa eu pregar primeiro, depois você volta. Não, volta logo. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra, é uma mensagem que eu tenho ministrado com amor.